Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é Ernesto Dabo, é um nome cimeiro da cultura da Guiné-Bissau, considerado por muitos como o pai da música moderna guineense. É também poeta e escritor, já passou também pela política e tem uma presença regular na blogosfera e na imprensa. Mas define-se sobretudo como um ativista cultural da Guiné-Bissau. Ernesto Dabo, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. O seu trabalho e o seu percurso, quer como músico, quer como poeta, quer como ativista, teve sempre uma ligação muito estreita com a realidade da Guiné-Bissau, com a vida da Guiné-Bissau, um país que está novamente em crise. Gostava de começar por aí. Nesta altura existe um confronto, um conflito aberto entre a presidência e o maior partido, o PAIGC. Várias organizações internacionais estão no terreno a tentar mediar a situação, mas o que existe nesta altura é um impasse que se arrasta já há vários meses. Perguntava-lhe como é que vê o momento atual da Guiné-Bissau, com mais esta crise, e, no seu entender, o que é que está na base destas crises cíclicas porque têm atravessado a Guiné-Bissau? Muito obrigado. Eu entendo que, para uma questão destas ser entendida, tem que ser tratada a partir de uma observação plural. Digamos que há uma convergência de vários fatores, partindo de que têm origens históricas profundas e outras recentes, que, analisadas e, digamos assim, conjugadas, podem nos dar uma ideia que ainda é vaga, da razão que sustenta essas crises que são cíclicas. Mas, olhando para essa questão num prisma meramente circunstancial, eu penso que a nossa crise depende muito do grau de evolução cultural na esfera das nossas elites, no exercício do poder de Estado, que é uma coisa que está a entrar agora na nossa história. E digo isto porque, repare, quando se dá a libertação do país, quando se proclama a independência, chegamos à independência com mais de 90% da população numa situação de analfabetismo. O analfabetismo estava numa percentagem acima de 90% da população. Ora, construir um Estado, porque a independência não significa herdar um Estado organizado e muito menos um Estado moderno e democrático. Então, quando se chega à independência, ficamos face a um território no qual se deve criar um Estado. Agora, o recurso principal para a organização do Estado é o capital intelectual. São os recursos humanos preparados para o efeito, que não havia. Eu sou da geração que instalou os serviços administrativos do Estado nos primeiros tempos no país. E lembro-me bem que, se nessa altura reuníssemos todos os quadros qualificados que havia no país para constituir um só ministério digno desse nome, tenho a impressão que não conseguíamos metade de gente para isso. E então fomos obrigados a começar a instalar o aparelho de Estado com uma enorme massa de gente que não estava preparada para isso. E, naturalmente, a prática desse grupo de gente afeta também o modelo de Estado e o exercício de Estado que instalamos e evoluiu, né? Por um lado. Por outro lado, a nossa elite nacional também muito reduzida, culturalmente mal preparada e, do ponto de vista material ou financeiro, muito pobre, como todo mundo era pobre na Guiné. Portanto, essas são, naturalmente, as causas profundas. As causas profundas. Mas, entretanto, passaram mais de 4 décadas. Porquê é que o sistema de ensino, e refere-se também a isso, porquê é que o sistema de ensino da Guiné-Bissau, ao fim deste tempo todo, não foi ainda capaz de garantir quadros para um Estado estável e um governo eficaz? Isso ainda não acontece ao fim deste tempo todo? Não. Como explicar? O que eu posso lhe dizer é que há uma situação paradoxal. A Guiné-Bissau, em 40 anos, produziu mais quadros que sei lá quantos países em África. E acontece que, exatamente porque o poder não tem sabido motivar e proteger essas competências criadas,
a maioria está no exterior. Acabaram por abandonar o país todos porque as perspectivas de evolução como indivíduo e como grupo e não sei quantos não se tornaram evidentes. E as pessoas não vão estar a pagar por aquilo que não são imediatamente responsáveis. Se o poder não é capaz de os enquadrar e de os motivar, são seres humanos. Querem constituir família, educar filhos e para isso têm que ganhar as suas vidas lá onde há condições para o fazer. Por exemplo, já me referi a isso várias vezes, no sistema de saúde em Portugal neste momento, há cerca de 300 médicos oriundos da Guiné-Bissau. E você tem quadros da Guiné, inclusive aqui em Macau, há um grande amigo meu, que ainda ontem estivemos juntos, o António Barros, que é diretor do Aeroporto Internacional de Macau e é guineense. E ele, na Guiné, estava a desenvolver um trabalho extraordinário. Para além de mim, éramos vizinhos, estávamos dia a dia a discutir. Mas chega um ministro que, por um capricho qualquer, que ele nem o conhecia bem, e acabamos por perder esse valoroso quadro. Porque tinha razão de agir em defesa da sua família, saiu. Continua a prestar o seu serviço aqui como um alto quadro que é. Isto é um exemplo, não é? Mas, em termos concretos do hoje na Guiné, os principais protagonistas da crise são todos dirigentes do PGC. A origem, para mim, o epicentro continua a ser o PGC. Porque dentro do PGC tem que se proceder àquilo que o Amílcar Cabral recomendou. Fazer com que o partido seja cada dia mais partido, ou seja, melhorar a sua qualidade de intervenção, melhorar o sistema seletivo dos quadros dirigentes e melhorar a sua capacidade interventiva na sociedade, né? E isso implica que haja um desprendimento de embates de egos pessoais, a procura de posicionamentos competitivos meramente pessoais. Mas muitas vezes tem sido precisamente o contrário que tem acontecido. É por ser exatamente o contrário é que permanecemos em cíclicas situações de crise. As pessoas transformaram, e não é nem só o PGC, são todos os partidos na Guiné. No fundo, os partidos deixaram de existir como aquilo que o Gramsci poderia ter considerado como os intelectuais orgânicos. Quer dizer, o partido passou a ser como que sindicatos, onde as pessoas vão para se catapultarem para os cargos de Estado. Mas há uma realidade objetiva. Quando alguém assume um partido assume um encontro de um grupo de gente heterogénea, de procedências de todo o tipo, de vários níveis, de vários interesses. E então, dirigir um partido implica muita arte, né? Ser líder é mais a liderança é arte. Tem que ser capaz de interpretar, compreender, enquadrar, produzir e reproduzir ideias, está a ver? Mas quando apanham essa situação de dirigente e que se catapultam à direção do Estado, olvidam-se de que há uma estrutura que está viva e que é exigente. E então o que é que acontece? A pessoa entra em conflito com o partido acaba por absorver. E nisso tudo quer dizer, desagrega-se o sistema e acaba por nos atingir a todos, a sociedade em geral. Neste momento estamos exatamente a viver isso no PGC. O PGC sai de Gabu no congresso que teve e vem para o congresso de Cacheu no mesmo estado ou estádio de desenvolvimento e com uma crise interna de liderança acentuada e, digamos, muito dividida. Ora, quando se sai de Gabu, repete-se o mesmo erro de Cacheu, do Congresso de Cacheu, repete-se o mesmo erro que se fez após o Congresso de Gabu. Ganhei eu tudo. Mas é dentro do mesmo partido. Porquê é que o PAGC tem uma enormíssima representação social? Boa parte da população, historicamente, identifica-se com este partido, sendo que há muitos até outros partidos na Guiné-Bissau, mas com todas estas contradições, como explicar que não tenha aparecido... Existe, obviamente, a oposição, mas não existe um partido forte que faça, efetivamente, que se constitua como uma alternativa. Como é que se pode explicar esta falta de comparência? Olha, a maioria dos partidos que surgiram por consequências da erosão interna no PGC.
E então são como que continuidades do PGC dentro do sistema, não é? Ou outros, para não utilizar outro termo, não é? Mas isto explica-se por várias razões. Uma das razões é que, efetivamente, o grau, o nível de cultura política e a cultura geral ainda não é suficientemente elevado para que outros corpos políticos superiores ou iguais ao PGC possam surgir. E mais, do ponto de vista histórico, como eu disse, o PGC tem um capital incontestável e difícil de disputar. Foi quem projetou a luta de libertação nacional e uma luta de libertação nacional que venceu. E, do ponto de vista de existência, é o mais antigo. E mais, está muito mais enraizado à escala do país que o próprio Estado. Porque o PGC organizou-se do interior do país para o centro. E então a maioria do eleitorado nacional está na zona suburbana e na zona rural. Então é daí que a sustentação ao PGC ainda é e vai se manter por muitos anos. E lamentavelmente a direção do PGC nos últimos anos não tem parado para pensar nesse capital. E tem havido mais gente a aproveitar-se desse capital para interesses próprios. E isso nunca vai dar estabilidade a ninguém dentro da Guiné. Por quê? Porque há uma cultura e uma tradição de luta naquele povo que está bem enraizado. Repare bem, eu vou-lhe dar um exemplo. Quando se proclama que vai haver eleições, o país porta-se com todo o civismo e é sempre aplaudido pela comunidade internacional que as eleições correram com todo o civismo. Quando terminam as eleições, entregam o poder a um grupo de gente, 15 dias depois já estão em conflito. E nem às vezes nem dura 2 anos, como é o caso agora. Tem sido assim consecutivamente? Lamentavelmente, porque depois há outro problema. O país tem que ter consciência de que, aliás, o poder tem que ter consciência de que o principal capital para o desenvolvimento é a competência. E não se pode ostracizar competências, não se pode excluir competências. Às vezes, eu posso ter alguma adversidade pessoal com alguém, mas esse alguém é mais útil para a sociedade do que eu. E eu, na condição de quem o pode selecionar, não o posso excluir. Porque eu não vou chamar para trabalhar para mim, vou chamá-lo para servir o país. Mas no nosso país ainda temos esse nível de tratamento das coisas. Se me dizem que o João ontem no café disse mal de mim, e se eu sou ministro, no dia seguinte já o João tem a cama feita. Como é que vê o papel da comunidade internacional na mediação de todos estes problemas e tensões na Guiné-Bissau? Olha, a comunidade internacional tem limites, né? Porque por mais que ela queira e por mais que ela possa, a decisão ou a resolução dos problemas, como dizia metaforicamente Amílcar Cabral, o arroz coze-se dentro da panela. Portanto, por mais que sejam importantes os fatores externos, os fatores endógenos serão sempre os determinantes, né? Aliás, vimos-lo agora, quase todo o mundo já foi a Bissau nestes dias e o discurso deles todos é igual. Dizem que nós queremos vos ajudar, mas compreendam, esse problema é dos guineenses, os guineenses têm que ser capazes de se entenderem, têm que ser capazes de resolver os problemas. Estamos a falar da ONU, da União Africana. Exato. Em relação à CPLP, que também acha que devia ter um papel de maior relevo? Ou, lá está, acha que em última análise não iria ser decisivo? Não, reparo, a CPLP sempre esteve nas situações de crise na Guiné. Sempre. Desde que me lembro, quando há crise na Guiné, a CPLP aparece. Pode aparecer numa versão boa ou má, isso vai dependendo das circunstâncias, né? Mas a capacidade dela também tem os mesmos limites que os outros elementos da comunidade internacional. E se calhar até maiores limitações financeiras. Financeiras, começando por aí, né? Mas o importante é o seguinte, há uma razão afetiva que particulariza a relação da CPLP com a Guiné. E, como se pode verificar, entendemos mais facilmente porque estamos a utilizar o mesmo instrumento de comunicação. Mas pegando nisso que disse, deixe-me só atalhar, gostava de lhe perguntar em relação à situação linguística na Guiné-Bissau nos dias de hoje, como é que olha para ela? É certo que a esmagadora maioria da população
não fala português, fala crioulo e outras línguas. Acha que é um obstáculo, faz parte da riqueza e diversidade cultural? Como é que olha para esta realidade que, no contexto da lusofonia, será dos países com uma menor percentagem de falantes de português? Historicamente sempre foi. Sempre foi. Estamos a falar de menos de 10%. Sim, estamos neste momento com menos de 10%. E avaliando bem esses 10%, era capaz de ser ainda um bocadinho menor, se considerarmos quem fala fluentemente e quem o utilize na escrita fluentemente. Agora, eu entendo que houve uma razão histórica pela qual o português não evoluiu muito na Guiné, porque as escolas começaram a chegar à Guiné em massa a partir dos anos 60. E os anos 60, aparecendo em tempos de avaliação histórica, não é lá muito distante. Foi antes de ontem aqui, né? E os ventos da história já estavam a soprar no sentido das independências. Ora, aí está. E tenho a impressão que o próprio processo da luta à libertação é que força o regime colonial a difundir a língua um bocadinho mais através de mais escolas. A partir daí... Mas acha que o poder político deve... pegando na situação atual que existe, deve tentar encaminhar para alguma direção em particular ou deve alimentar a situação que já existe? Em que aspecto no sentido, acha que deve reforçar o português, deve reforçar o crioulo, deve apostar numa coabitação saudável entre estas duas línguas? No seu entender, qual é que é o caminho que deve ser seguido? Eu penso que aqui o caminho está evidente desde há séculos. Quer dizer, o português e o crioulo fraternamente desenvolveram-se e funcionaram. E as pessoas nem se deram conta. Durante o conflito luta armada, as duas partes utilizaram o português e o crioulo. As duas partes. O registro histórico existe. Os comunicados do PGC eram todos em português. Todos. E o crioulo foi a língua essencial da luta de libertação. Do outro lado, do português, nem valia a pena dizer que os portugueses tinham que escrever em português, que escreveram em português. E as tropas portuguesas tinham uma componente africana enorme. Teve que se utilizar o crioulo. Quer dizer, essa cumplicidade, essa relação que eu até considero fraterna entre o crioulo e o português é extremamente importante. Porquê? Porque o crioulo, para mim, desempenha a tal função do veículo principal da transmissão da cultura. E o português é imprescindível como a língua de difusão global dessa nossa cultura. E então me parece que no sistema de ensino há que se pôr a cabeça a pensar um bocadinho que há experiências em todo o lado. Por exemplo, aqui as pessoas estudam as 2, 3 línguas ao mesmo tempo, não é? Me parece, não se estuda aqui o português e o mandarim e outros, não é? Sim. No sistema de ensino. Com algumas nuances, sim. Algumas, o básico é estudarem, não é? Então, o que é que acontece? No caso da Guiné, tem que se pensar só como explorar o potencial que existe numa relação harmoniosa entre as duas expressões linguísticas que estão a acontecer no mesmo espaço cultural e diria mesmo espiritual. Não é? Muito bem. Falávamos de política há pouco e o Ernesto Dabo já afirmou que na esfera pública na Guiné-Bissau existe muito espaço para a política e mesmo para a politiquice, mas pouco espaço para a cultura. E talvez por isso mesmo prepara-se para concretizar um sonho antigo, pelo menos a intenção é essa, se bem que não dependa exclusivamente de si, mas a ideia é lançar uma revista cultural, vai chamar-se Tagara. Que revista é que vai ser esta? Olha, como eu tentei caracterizar, eu quero que o meu país seja conhecido como outra cara. A cara cultural do país. E a intenção da revista é exatamente isso, uma revista virada para a arte e cultura. Não Diz só... que quer mostrar a face bonita da Guiné-Bissau com esta revista. Exatamente. Porque é um país extremamente... Estou mal colocado para o dizer, porque todo mundo diz o mesmo, mas é um país extremamente bonito. Extremamente bonito, e no quadro mundial em que estamos, em que se vê que há uma forte degradação de todo o meio ambiente, nós ainda temos uma enorme reserva mundial da biodiversidade, temos uma zona da qual eu sou originário, por exemplo, arquipelágica, que tem maravilhas em termos ainda virgens.
né? Que bem tratadas e enquadradas para o desenvolvimento de um turismo ecológico é fascinante. Do ponto de vista da criatividade artística, temos coisas fantásticas. Temos gente capaz de criar coisas a partir do nada, praticamente, né? Mas estão lá. Imagine, nem nós que estamos no setor, que já podemos utilizar alguns recursos de comunicação global para informar sobre a literatura da Guiné, sobre a música da Guiné, somos mal conhecidos no mundo. Eu aposto consigo como não estava bem informado da literatura da Guiné-Bissau nestes últimos tempos. Tenho a impressão que não. Quantos autores da Guiné ouviu falar? Poucos. Em termos de música, quantos artistas guineenses? E é português. Sim. Crescido em Portugal e desenvolveu a sua juventude em parte lá, né? Está a ver? É só passar de Bissau para Lisboa, já se verifica que ainda há muita pouca divulgação do que culturalmente existe e se passa na Guiné-Bissau. Ou seja, há aqui um grande gap entre aquilo que as pessoas conhecem e aquilo que existe na realidade. E aquilo que existe na realidade é um movimento que tem vindo a crescer em termos de artistas e autores. Há, inclusivamente, uma nova associação, tem cerca de um ano, que é a Associação Guineense de Escritores, da qual faz parte. Exato. A nossa associação é uma associação jovem, que acaba de nascer em outubro de 2014, mas que congrega um grupo de gente muito importante e muito criativa e está aos poucos a desenvolver-se. Digamos que até em termos de organizações civis que estão na Guiné, é uma que já está a impor-se com maior dinamismo e está a ganhar muito reconhecimento público. E isso fizemos-lo porque, infelizmente, a situação é esta. Se os criadores artísticos, os escritores, não conseguirem se congregar e se defenderem, ainda vamos ter mais prejuízos e mais atrasos na construção da literatura nacional. Agora por exemplo, estamos a ter uma participação muito ativa, gradualmente a crescer, em vários eventos internacionais onde já vamos conseguindo levar, enfim, alguma amostra daquilo que estamos a fazer e, em retorno, estamos a ganhar a solidariedade de muita gente. Por exemplo, esta nossa vinda aqui ao Festival de Rota das Letras é algo é como uma prenda de anos para uma criança. Quer dizer, estamos absolutamente reconhecidos porque durante estes dias tivemos a sorte de conhecer muita gente, trocar muita informação e criar laços, que até diria, criamos amizades e trocamos contactos. Isso tudo é um capital importante para a nossa organização, para o núcleo de escritores da Guiné-Bissau, nomeadamente por aqueles jovens que estão lá a escrever como nós escrevemos na nossa juventude para as gavetas. Quer dizer, temos toneladas de folhas escritas na Guiné à espera de edição, e temos toneladas de livros já à espera de, enfim, serem lidos e não sei quanto. Agora, o que se passa é o seguinte, tem que haver uma política de promoção da literatura, do livro, e fazer com que o artista consiga chegar a uma editora e dizer: meus senhores, está aqui o meu trabalho, e conseguirmos vencer esses obstáculos todos. Em termos de apoios públicos, já deu para perceber que será difícil, mas em termos de investidores privados, perspectiva-se que isso possa vir a acontecer com maior expressão num futuro próximo? Acha que é viável? O nosso setor privado também é embrionário. Para além de embrionário, não é lá de grande potência financeira. Há outros casos... Mas eventualmente de fora do país, inclusive. Exato. Ora, aqui está o papel de uma CPLP, que poderia ser extremamente importante, né? Iniciativas deste género, né, podiam perfeitamente ser enquadradas, ou deve haver já condições de enquadramento na CPLP, mas que sejam divulgadas o máximo, para que as pessoas... Porque ver e esperar que todo o cidadão saiba ou vá lá ter, o elemento da comunidade, às vezes não é assim tão evidente, né? Por exemplo,
Ainda não o fiz formalmente, porque nem sei se eu levar o projeto a CPLP será recebido e há garantias de que funcione. Informalmente, introduzi o projeto junto a um amigo meu que trabalha ligado à estrutura no setor empresarial da CPLP, porque precisamos meramente de mobilizar publicidades que possam sustentar a edição. Não é para mais nada. Portanto, são dificuldades com que todos os autores da Guiné se enfrentam, especialmente aqueles que estão no início de carreira. Não é o caso do Ernesto, que tem já uma carreira bastante longa. Perguntava-lhe só para perceber que tipo de receptividade e que tipo, até onde é que consegue chegar um nome consagrado como é o Ernesto Dabo. Por exemplo, em relação ao seu livro de poesia Mar Misto, que foi lançado já há alguns anos, em 2011, conseguiu levá-lo onde queria? Olha, é uma edição de autor. Todos os meus livros são edições de autor, porque, como lhe disse, não há ninguém que apoie, então vamos vendendo as nossas camisas e outras coisas para ir sustentando essas edições. O livro também... Mas não há parcerias mesmo a nível de distribuição? A nível de distribuição ainda não, e no meu caso, né? Estou à espera, agora nos próximos trabalhos que tenho para editar, para trabalhar já com uma editora, né? Mas, surpreendentemente, a nossa diáspora está muito atenta. Quando surge um livro de um autor guineense, ela interessa-se, porque é uma diáspora que tem outro poder de compra e em relação ao público no país e que está sensível à leitura e está informada e quer se informar. Então, quando aconteceu a edição do primeiro livro, rapidamente esgotou-se, porque circulou em vários países, né? Em Portugal, levei-o à Suíça, por exemplo. Não é circular em termos de venda, mas levei-o a apresentar... Canadá também, pessoal? Sim, Canadá e Estados Unidos, em New York, e assim sucessivamente. E a Portugal em vários locais, portanto foi a Lisboa, Coimbra, Barreiro e Porto. Né? Pronto, e agora o livro está na segunda edição, felizmente, e vi a reação aqui da nossa comunidade também ainda ontem, E pronto, é como que porta a porta, ou boca a boca, que estamos a conseguir avançar com os nossos... Este é um conjunto de poemas, em português e em crioulo, que são, desde logo, uma homenagem à sua terra natal, Bulama, que é a antiga capital da Guiné. Exato. Eu sou natural de Bulama e esse poema, é exatamente uma homenagem à minha cidade natal, porque não é meramente porque fiz a minha infância em Bulama, que me marca dessa maneira particular em relação a esse espaço do meu país, que é a Guiné-Bissau. É porque o tipo de infância que lá vivi, não é, marcou-me definitivamente. E, aliás, a matriz do que sou hoje foi elaborado lá, foi conseguido lá. Porque era uma cidade cosmopolita, era uma cidade, não se sentia um fio dessas questões de grandes divisões, de grandes conflitos no plano social. Todas as nossas famílias que estavam no centro urbano tinham o seu emprego, asseguravam tudo do que era minimamente necessário às respectivas crianças, a educação, a saúde e outras coisas mais. E isso criou um espaço... Inclusive, agora passou-se há pouco tempo a recuperação de um parque infantil do tempo colonial. E nós tivemos o privilégio de ter das poucas, se não a única cidade no tempo colonial que tinha um parque infantil que, parecendo que não, era um parque onde estruturamos as nossas relações, brincámos lá e aí consolidamos as amizades que temos ainda até hoje. Portanto, todos esses pequenos elementos, era uma cidade com todas as infraestruturas básicas para uma vida urbana equilibrada e não sei quanto. E isso tudo cria em nós um modo de estar na vida e de compreender as coisas e assim. Também marcou muito o seu percurso, a sua passagem
Portugal, onde viveu vários anos, foi para lá novo, logo depois de concluir o ensino primário. Fez lá também o serviço militar, na Marinha Portuguesa, e por essa altura forma também, e é vocalista dos Náuticos, uma banda que se chamava Náuticos, que na altura chegou a fazer pelo menos uma digressão pelo, na altura chamava-se pelo Império Português, pelo ultramar. Esteve na Guiné, em Cabo Verde, Angola e Moçambique. Na altura não era assim muito comum uma banda fazer este circuito inteiro. Não. Essa banda aconteceu que no grupo em Alfeite estava um senhor, um capelão, o capelão Delmar Barreiros, que ainda, graças a Deus, está vivo, que era um visionário, um indivíduo com largas ideias e que era um criativo. E ele entendeu, a páginas tantas, formar um grupo musical a partir de jovens que estavam nessa unidade. Então nos foi recrutando e nisso calhou eu também ter sido convidado a integrar. Que estilo de música é que tinham? Fazíamos o soul music, e a música brasileira, o Roberto Carlos na altura era o produto mais consumido e pronto, estávamos em pop, soul e músicas brasileiras nessa altura. E o Ernesto foi mesmo o primeiro artista guineense a passar na RTP, nos idos de 71. E 71, porque houve uma visita que a RTP faz à unidade e, claro, como havia já o grupo, mais uma das atitudes do capelão Delmar Barreiros fez com que essa visita culminasse com uma atuação nossa, inclusive no navio Sagres, estávamos lá todos feitos de grandes marujos, quando no fundo éramos apenas músicos, e tocámos uma peçazita ou duas, e foi assim que aconteceu acidentalmente essa passagem na RTP. Muito bem. Alguns anos depois esteve também na formação de um grupo que se chamava Cubiana Jazz, que marcou uma época na Guiné-Bissau, teve um papel de pioneiro na altura. Como é que recorda esses dias? Foram ali naqueles anos da transição da independência, não é? Um bocadinho antes, porque quando o grupo Os Náuticos faz essa digressão, o primeiro local onde vai é a Guiné. E chegamos a Guiné, atuámos em vários sítios e depois houve um espetáculo, um mega espetáculo num estádio. Exatamente. Eu tinha saído da Guiné um adolescente e as pessoas que me conheciam eram a minha família, os meus amigos de infância, mais de perto. E então, quando se dá esse espetáculo no estádio, eu era o único negro que estava no grupo e que os do país não sabiam que eu era da Guiné. Está a ver a situação? Portanto, quando começa a cantar, e a cantar em inglês, não, este deve ser angolano, não, este deve ser moçambicano. Quer dizer, relacionaram-me com tudo, menos com aquilo que eu sou, que era guineense. E então, esse espetáculo suscitou muito interesse de muita gente e calhou que a primeira parte do espetáculo foi feito por um outro grupo de músicos da Guiné, que estavam residentes da Guiné, entre os quais estava o nosso ícone da cultura musical, o Zé Carlos Schwartz. E a gente não se conhecia. E quem nos apresenta é o Otelo Saraiva de Carvalho, que era capitão nessa altura na Guiné. E então eu e o Zé Carlos começámos a desenvolver uma relação que acabou por ser uma relação de forte fraternidade e cumplicidade. E fui-me embora com o grupo para Portugal e continuamos para Angola, Cabo Verde, Moçambique, aquela história toda. Acontece que nos finais desse ano de 71, depois da digressão, tinha um mês de férias e decidi ir a Bissau passar essas férias, ver a minha família, estar com os meus amigos e tudo. E então, quando chego nesse ano de dezembro, a rádio local sabia que eu lá estava, convidaram-me a uma entrevista. E essa entrevista acaba, o diretor da rádio convida-me a um show que celebra um aniversário de um programa que era muito famoso na altura, titulado De Manhã Começa o Dia. E eu, na altura, disse, olha... Começou por rejeitar, não é? Hã? Começou por rejeitar esse Comecei por rejeitar e disse, eu estou cansado, vim ver a minha mãe, e a minha mãe era tudo para mim, eu queria estar com ela, e aquela história toda. E escusei, disse que não estava disponível, não tinha músicos até na altura para fazer isso e tal. Mas quando saio do estúdio, encontro-me com o Zé Carlos e contei-lhe a história. Ele disse, não,
mas espera aí, podemos fazer qualquer coisa. Eu disse, mas o que é que tu queres dizer com isso? Eu disse, não, agora estou a aprender a tocar uns acordes de música tradicional com um amigo chamado Aliu Bari e tal e coisa. Pode ser que a gente, estamos a pensar em criar um grupo colombiano e não sei o quê. Eu disse, então está bem, traz-me lá isso para eu ver. Então veio à minha casa com o Aliu e começámos a falar. Aí mexeram comigo. Eu disse, não, isto pode dar. Então, no mesmo dia, à tarde, encontramos em casa do Zé e apresenta-me mais 2 elementos. Eu disse, então toquem lá para ver o que é isto. Tocaram, o primeiro acorde, eu disse, está feito, vamos a isto. E começamos a ensaiar e coisa. E assim evoluiu. E quando senti que o grupo já tinha algumas condições para poder se apresentar, agora fui eu. Voltei ao diretor da rádio e pedi para me alinharem no show. E cheguei e disse-lhe, olha, Sr. Diretor, finalmente tem razão, eu gostava de participar nesse show. Então, e como? Bom, tenho aí um grupo que estou a fazer com o Zé Carlos, mas o Zé Carlos já era suspeito no meio como um ativista político. Ele olha para mim assim, mas ele é o Zé Carlos, sim. Mas eu fiz de conta que também, aliás, que até nem sabia grande coisa. E acontece que... E daí foi avante e acabou por consolidar aí o início da banda. Exato. Este foi um marco na sua carreira musical. Há outros, também a formação do grupo Jorson. E ao fim destes anos todos, lançou o primeiro álbum em nome próprio, há relativamente pouco tempo, um álbum de 2013 que se chama Lembranças. O que é que nos pode dizer sobre este trabalho, a nível musical e a nível de letras, de lírica? É, claro, um álbum também que vai muito ao encontro das suas raízes, mas musicalmente houve aqui houve algumas mudanças com aquilo que fazia nesta altura com os Cubiana Jazz. Não, esse álbum, em termos da questão como me coloca, é um álbum que tem mais uma intenção de registar aquilo que eu, na altura, achava que devia fazer. Devia fazer o quê? Tentar sugerir à nova geração de músicos que é possível fazer a nossa música, respeitar as suas origens, as suas raízes e abri-la ao mundo também. Uma espécie de cruzamento entre tradição e modernidade. E a modernidade. E depois, do ponto de vista de mensagem, pode-se fazer criações com alta carga poética e parar de coisas de 1, 2, 3, direita, 1, 3, 4, esquerda. Quer dizer, tentar fazer da música também um veículo de cultura e não um mero instrumento de entretenimento. Isto é uma possibilidade. Outro elemento também que está dentro desse disco é que há várias figuras da nossa cultura musical que deixaram obras, mas que ninguém respeita as suas memórias ou protege as suas memórias, devidamente, pelo menos, né? Por exemplo, há o caso de um poeta popular, que é um dos maiores no género de música que nós temos, que é Tina, chamamos Tina, é uma música que as nossas mulheres inventaram há séculos aí, e esse senhor era o expoente máximo disso, né? Mas não há uma canção registrada dele. Ninguém escreveu sobre ele. Até fotografias deve haver poucas, né? E quando ele faleceu, eu estava com este projeto em mãos no Canadá e tive a sorte de me inspirar e criar um tema de homenagem a essa figura no género musical que ele cultivou. Portanto, essa de Tina, o texto e a música estão todas aí. É o título. O nome dele era Lúcio da Silva. Conhecido como Tio Lúcio, não é? Sim, e na nossa educação clássica na Guiné, o mais velho a gente trata-o por tio. Um colega dos nossos pais, ou um indivíduo a quem reconheçamos que merece alguma diferença da nossa parte, jamais o tratamos pelo seu nome. Tio, tia, mais velho, assim.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Só uma última pergunta para uma resposta rápida, se não se importar. Nesta altura já está aposentado, teve uma carreira na administração pública na Guiné-Bissau, mas tem vários projetos para o futuro, um romance, uma coleção de crónicas, eventualmente trabalhar ainda mais nesta área da recolha da tradição musical guineense. Qual destes projetos é que poderá avançar primeiro e quando? Assim que conseguir suporte, qualquer um deles pode avançar. Ou todos ao mesmo tempo, se eventualmente for suficiente esse suporte. Mas estou a dar muita prioridade à criação da revista. A prioridade é máxima para a revista. Tenho a coletânea de artigos que já está pronto também para edição. Tenho um cadernito, o segundo caderno de poemas que também está a caminho. O romance, esse ainda tenho mais uns quantos capítulos a trabalhar. E em relação à parte de recolha do nosso folclore, eu tenho um projeto antigo que neste momento estou a discuti-lo também em Lisboa com alguns amigos, que eu penso que é urgentíssimo procedermos a um inventário, a um levantamento da nossa música popular, da música popular guineense. Porque como qualquer fenómeno, as coisas aparecem e desaparecem. Nós somos um país com vários grupos étnicos e cada grupo étnico é uma unidade cultural. Mas há um fenómeno que, por exemplo, os grupos minoritários estão quase em vias de extinção, absorvidas por um grupo vizinho maior que vai... E se isso se efetiva, perde-se um bloco cultural. Portanto, há toda uma memória que é preciso recuperar para não cair no esquecimento. Absolutamente. Bem, vamos ter de ficar por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também a si, que esteve desse lado a acompanhar-nos. O TDM Entrevista volta na próxima semana. Tenham uma muito boa.